Olá, turminha do Cantinho da Alegria, tudo bem com vocês? A tia Adriana espera que sim. Hoje vamos começar a aula com uma história. Na verdade, é uma parábola que está lá na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 13, que é a parábola do semeador. Quem é o semeador? Vocês sabem? O semeador é aquele que semeia a semente para que cresça a árvore, a planta, né, a flor. Então, eu vou lendo a historinha e vou mostrando os slides para que vocês entendam essa história. Eis que o semeador saiu a semear. Então, aqui nosso primeiro slide, nós vamos ver o semeador jogando suas sementes. E quando ele estava semeando, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E sabe o que aconteceu? Vieram as aves e a comeram. Olha, os passarinhos comendo as sementes que caíram no chão. Essas sementes brotaram? Não deu tempo, né? Os passarinhos comeram antes. Uma outra parte das sementes caíram entre os pedregais, onde não havia terra o bastante. E logo ela nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Aqui nessa imagem, vocês vão ver, né, uma terra cheia de pedras. Então, quando a sementinha caiu, ela logo brotou. Por quê? Porque ela não estava funda, ela não tinha sido aterrada, né? Não foi cavada aquela covinha e colocado a semente dentro, ela estava rasa. Então, ela logo brotou. Mas como ela brotou por cima da terra, ela não criou raiz. Com isso, ela não conseguiu o alimento que ela precisa. Água, os nutrientes. Então, quando ela cresceu, olha o que aconteceu. Veio o sol, ó, e queimou. Ela murchou e morreu. Uma outra parte da semente, né, que o semeador estava jogando, estava semeando, caiu entre os espinhos. Mas o que aconteceu? Ela cresceu? Ela brotou? Sim. Mas junto com a planta, com as folhas, né, cresceu também os espinhos. E o que aconteceu? Esses espinhos sufocaram a árvore. E ela, né, a plantinha que estava nascendo ainda, né, estava ainda brotando, e ela morreu. Ela murchou e morreu. Agora, uma outra parte da semente caiu numa terra boa. O que é uma terra boa? É uma terra fofa, uma terra com adubo, uma terra úmida, né? Que recebe bastante água, recebe bastante calor do sol. A planta, né, precisa de tudo isso para crescer, para desenvolver. Então, como essa planta estava recebendo tudo o que ela precisava, ela logo cresceu e deu frutos. Então, na beira do caminho, o que aconteceu quando o semeador plantou na beira do caminho? Os passarinhos comeram. Por que acontece? Essa terra aqui é uma terra
batida, uma terra dura. A semente não entra na terra, ela fica por cima. Então, quando os passarinhos veem essa semente, elas vêm e comem. E não dá tempo dessa semente brotar. Já a segunda semente caiu onde? Entre as pedras. Por ela ter caído entre as pedras, ela ficou por cima da terra. Ela não criou raiz. E se ela não criou raiz, ela não conseguiu sugar, né, o alimento que ela precisa da terra, porque é da terra que vem a força para aquela planta. E a outra planta, né, caiu no espinho, que a sufocou, né? Quando a planta cresceu, os espinhos cresceram juntos. Então, elas cobriram a planta, que secou, que murchou e morreu. Mas a terra boa, a planta conseguiu tudo que ela necessitava. Sol, né, a luz, o calor, os nutrientes da terra, a água que vinha da chuva. Então essa planta cresceu e deu frutos. Então, como nós vimos na aula anterior, estamos vendo nessa aula, nessa parábola, a planta, a semente, para se desenvolver, precisa de uma terra boa. Ela precisa do calor do sol e de água, certo? Então agora nós vamos para a nossa atividade. No livro Maternal 2, 3 anos, estaremos fazendo a atividade da página 137. O vovô contou à turminha uma história bíblica muito interessante sobre o plantio de sementes. Você também gostaria de ouvi-la? A professora acabou de contar para vocês, né? A parábola do semeador. Registre o final da história contada pela professora. Então, ó, vocês vão ver aqui na figurinha o semeador, o passarinho comendo as sementes que caíram na beira do caminho. Depois vocês vão ver a semente que caiu entre as pedras. Depois vocês vão ver aqui a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu aqui, ó, na terra boa. O que vai acontecer com essa semente que caiu na terra boa? Ela vai crescer, vai dar frutos, vai dar flores. Então, você vai registrar aqui nesse quadrinho o que aconteceu com a semente que caiu na terra boa. Você estará fazendo também aqui no livro a página 139. Lá no sítio existem muitas árvores. O vovô contou à turminha que foi Deus que as criou. Pinte a árvore de uma maneira criativa e colhe o frutinho nelas. Então aqui tem uma árvore que você vai colorir. A sugestão é que você pinte essa árvore e com um cotonete você molha na tinta e vai carimbando com o cotonete aqui, formando as frutinhas da árvore. Mas essa é só uma sugestão. Você pode estar fazendo com o material que você tem em casa. Pode ser bolinhas de papel crepom ou outro tipo de material. E o Maternal 1, o livrinho do Kiko, hoje a gente estará fazendo a página 53. Minha história preferida é a de Jesus, de quando ele era criança como eu. Destaque na página 87 as partes que faltam para completar as cenas e colhem abaixo. Então aqui também está falando de uma historinha bíblica, que está lá na página 87, você vai encontrar a outra parte da história, ó. Esses dois quadradinhos aqui, você vai completar lá na página 53. Você vai colar no quadrinho
correto. Bem, essa foi nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.